Olá, amigos! Hoje vamos conhecer uma das histórias mais incríveis de todos os tempos, a vida do rei Davi. Uma aventura cheia de coragem, desafios e lições que nos mostram como um simples pastor de ovelhas se tornou o maior rei de Israel. Nossa história começa em um tempo em que Israel já tinha um rei chamado Saul. Ele havia desobedecido a Deus várias vezes, e por isso o Eterno decidiu escolher um novo rei. Antes de continuar o vídeo, pense se essa história está te ensinando algo valioso e fortalecendo sua fé. Imagine quantas vidas podem ser tocadas. Deixe seu like, comente amém e compartilhe essa mensagem após terminar de assistir. O profeta Samuel foi enviado por Deus até Belém, a casa de um homem chamado Jessé. Deus disse a Samuel que entre os filhos de Jessé estava o futuro rei. Samuel ficou com medo de ir, pois Saul poderia descobrir e matá-lo, mas Deus o protegeu. Quando Samuel chegou à casa de Jessé, pediu para ver todos os seus filhos. Jessé apresentou 7 filhos fortes e altos, começando pelo mais velho, Eliabe. Samuel ficou impressionado com a aparência de Eliabe e pensou: certamente é este o escolhido. Mas Deus falou ao coração de Samuel: não olhe para a aparência ou estatura. Eu não julgo como os homens julgam. Os homens olham para o exterior, mas eu vejo o coração. Um a um, os 7 filhos de Jessé foram apresentados, mas Deus não havia escolhido nenhum deles. Samuel perguntou a Jessé: estes são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda tenho o mais novo, Davi, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel pediu que o chamassem. Quando Davi chegou, era um jovem saudável, de olhos brilhantes e bonita aparência. O Eterno disse a Samuel: é este, unja-o como próximo rei. Samuel então pegou o frasco de óleo e ungiu Davi na presença de seus irmãos. A partir daquele momento, o Espírito do Eterno veio sobre Davi com poder. Enquanto isso, Saul começou a ser atormentado por um espírito maligno. Seus conselheiros sugeriram que encontrassem alguém que tocasse harpa para acalmá-lo durante esses momentos difíceis. Um dos jovens mencionou Davi, dizendo: conheço um filho de Jessé de Belém que sabe tocar harpa. Ele é corajoso, fala bem, tem boa aparência, e o Eterno está com ele. Saul mandou chamar Davi, que passou a tocar harpa para acalmar o rei sempre que o espírito maligno o atormentava. Saul gostou tanto de Davi que o tornou seu escudeiro. Não demorou muito para que uma nova ameaça surgisse em Israel. Os filisteus, inimigos de Israel, reuniram seu exército para a batalha. Entre eles, havia um gigante chamado Golias, que tinha quase 3 metros de altura. Ele usava uma armadura que pesava cerca de 60 quilos, e sua lança era enorme como uma viga, com a ponta pesando 7 quilos. Todos os dias, Golias saía e desafiava os israelitas. Escolham um homem para lutar comigo. Se ele me vencer, seremos seus escravos. Mas se eu vencer, vocês serão nossos escravos. Por 40 dias, o gigante fez esse desafio, e todos os soldados de Israel, incluindo o rei Saul, ficavam aterrorizados. Nesse meio tempo, Davi, que havia voltado para cuidar das ovelhas de seu pai, foi enviado ao campo de batalha para levar comida aos seus 3 irmãos mais velhos, que estavam no exército. Quando chegou, Davi ouviu Golias lançando seu desafio e ficou indignado. Quem é esse filisteu para desafiar os exércitos do Deus vivo? Davi se ofereceu para lutar contra Golias. Quando contaram isso a Saul, o rei mandou chamá-lo. Você não pode lutar contra esse filisteu, disse Saul. Você é apenas um jovem, e ele é um guerreiro desde a juventude. Mas Davi respondeu com confiança: quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, lutei contra leões e ursos para proteger o rebanho. O Eterno que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará das mãos desse filisteu. Saul tentou dar sua armadura a Davi, mas ela era pesada demais para o jovem. Não posso usar isto, disse Davi. Não estou acostumado. Em vez disso, Davi pegou seu cajado de pastor, escolheu 5 pedras lisas de um riacho, colocou-as em sua bolsa de pastor e com seu estilingue na mão aproximou-se de Golias.
Quando o gigante viu Davi, ficou furioso. Sou eu um cachorro para você vir me enfrentar com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi, invocando seus deuses. Davi respondeu sem medo: Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Eterno entregará você em minhas mãos. Toda a terra saberá que há um Deus em Israel, e todos aqui saberão que o Eterno não salva com espada ou lança. A batalha é do Eterno, e ele entregará todos vocês em nossas mãos. O filisteu avançou para atacar Davi, mas o jovem correu rapidamente para a linha de batalha. Ele tirou uma pedra de sua bolsa, colocou-a no estilingue e a lançou. A pedra atingiu a testa de Golias, que caiu com o rosto em terra. Como Davi não tinha espada, ele correu, pegou a espada de Golias e com ela cortou a cabeça do gigante. Quando os filisteus viram que seu herói estava morto, fugiram. Os israelitas perseguiram os filisteus e saquearam seu acampamento. Davi levou a cabeça de Golias para Jerusalém, mas guardou as armas do gigante em sua tenda. A vitória de Davi sobre Golias o tornou instantaneamente famoso em Israel. Quando os soldados voltavam para casa, as mulheres saíram cantando: Saul matou seus milhares e Davi suas dezenas de milhares. Isso deixou Saul furioso e com inveja de Davi. A partir desse dia, Saul começou a olhar Davi com desconfiança. A inveja de Saul cresceu tanto que ele tentou matar Davi com sua lança enquanto o jovem tocava a harpa. Davi escapou 2 vezes. Percebendo que o Eterno estava com Davi, Saul ficou com ainda mais medo dele. Saul, então, prometeu dar sua filha mais velha, Merabe, em casamento a Davi, esperando que ele morresse lutando contra os filisteus. Mas quando chegou o momento, Saul deu Merabe a outro homem. Depois, Saul soube que sua filha mais nova, Mical, amava Davi. Ele viu outra oportunidade e pediu como preço de casamento 100 prepúcios de filisteus, esperando que Davi morresse na tentativa. Mas Davi e seus homens mataram 200 filisteus, e ele se casou com Mical. Vendo que o favor de Deus estava cada vez mais sobre Davi, Saul ordenou abertamente a seu filho Jonatas e a todos os seus servos que matassem Davi. Mas Jonatas amava muito Davi e o alertou sobre o plano de seu pai. Jonatas também intercedeu por Davi, e Saul prometeu não matá-lo. Mas a promessa durou pouco. Durante uma nova guerra contra os filisteus, Davi obteve outra grande vitória. Isso despertou novamente a inveja de Saul, que tentou mais uma vez apanhá-lo com sua lança, enquanto Davi tocava a harpa. Davi escapou, e Saul enviou homens à casa de Davi para matá-lo pela manhã. Mical, esposa de Davi, o ajudou a escapar pela janela durante a noite. Davi fugiu para Ramá, onde estava o profeta Samuel. Quando Saul enviou homens para capturá-lo, um evento surpreendente aconteceu. O Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e eles começaram a profetizar. Saul enviou mais homens, e a mesma coisa aconteceu. Finalmente, o próprio Saul foi e também começou a profetizar sob a influência do Espírito de Deus. Davi procurou Jonatas para entender por que Saul queria matá-lo. Jonatas prometeu descobrir a verdade e alertar Davi. Eles fizeram um pacto de amizade que duraria para sempre. Quando Jonatas descobriu que seu pai ainda estava determinado a matar Davi, ele o avisou, e os 2 amigos se despediram com grande tristeza. Davi continuou fugindo de Saul. Ele foi para Nob, onde o sacerdote Aimeleque lhe deu pão sagrado e a espada de Golias. Infelizmente, Doeg, um servo de Saul, estava presente e viu tudo. Mais tarde ele contou a Saul, que ficou furioso e ordenou a morte de Aimeleque e de todos os sacerdotes de Nob. Apenas Abiatar, filho de Aimeleque, escapou e se juntou a Davi. Davi continuou fugindo e reuniu ao seu redor cerca de 400 homens. Ele libertou a cidade de Keila dos filisteus, mas quando Saul soube que Davi estava lá, planejou atacar a cidade. Davi consultou a Deus e descobriu que os habitantes de Keila o entregariam a Saul. Então ele fugiu para o deserto. Saul seguiu Davi pelo deserto, chegando perto de capturá-lo várias vezes. Em uma ocasião, Davi teve a oportunidade de matar Saul quando o rei entrou em uma caverna onde Davi e seus homens se escondiam. Em vez de matá-lo,
Davi apenas cortou um pedaço da roupa de Saul. Depois mostrou o pedaço a Saul, provando que poderia tê-lo matado, mas escolheu poupá-lo porque ele era o ungido do Eterno. Saul reconheceu a nobreza de Davi e disse: "Você é mais justo do que eu. Você me tratou bem, mas eu o tratei mal." Saul admitiu que Davi seria o próximo rei e pediu que ele jurasse não eliminar sua família quando assumisse o trono. Davi jurou e Saul voltou para casa. Entretanto, a paz não durou muito. Saul voltou a perseguir Davi. Em outra ocasião, Davi e seu sobrinho Abissai entraram no acampamento de Saul durante a noite e encontraram o rei dormindo. Abissai queria matar Saul, mas Davi novamente o impediu, levando apenas a lança e o jarro de água de Saul como prova de que esteve lá. Quando Davi mostrou esses itens a Saul de uma montanha distante, o rei mais uma vez reconheceu sua falha e retornou para casa. Cansado da perseguição constante, Davi decidiu se refugiar na terra dos filisteus, em Gate, sob a proteção do rei Aquis. Davi e seus 600 homens, junto com suas famílias, viveram em Ziclag por 1 ano e 4 meses. Durante esse tempo, os filisteus se prepararam para uma grande batalha contra Israel. Davi deveria lutar ao lado dos filisteus, mas os comandantes filisteus não confiavam nele e pediram que ele fosse mandado embora. Enquanto Davi voltava para Ziclag, descobriu que amalequitas haviam atacado a cidade e levado suas mulheres e crianças e as de seus homens. Davi e seus homens perseguiram os amalequitas, derrotaram-nos e recuperaram tudo o que havia sido tomado. Enquanto isso, na batalha entre israelitas e filisteus, Saul e seus filhos, incluindo Jonatas, foram mortos. Quando Davi soube da morte de Saul e Jonatas, rasgou suas vestes em sinal de luto e compôs um belo lamento por eles, especialmente por seu querido amigo Jonatas. Após a morte de Saul, Davi consultou a Deus e foi orientado a ir para Hebrom. Lá, os homens de Judá o ungiram rei sobre a tribo de Judá. Enquanto isso, Abner, general de Saul, proclamou Isbosete, filho de Saul, como rei sobre o restante de Israel. Isso levou a uma longa guerra civil entre a casa de Davi e a casa de Saul, com a casa de Davi se fortalecendo cada vez mais. Depois de 7 anos e meio de reinar apenas sobre Judá, Davi finalmente foi ungido rei sobre todo o Israel, aos 30 anos de idade. Uma de suas primeiras ações como rei de todo Israel foi conquistar Jerusalém, que estava nas mãos dos jebuseus. Davi fez dela sua capital, que ficou conhecida como a Cidade de Davi. O rei Hirão de Tiro enviou cedros, carpinteiros e pedreiros para construir um palácio para Davi. Davi percebeu que o Eterno o havia estabelecido como rei por amor ao povo de Israel. Davi também trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém. Na primeira tentativa, houve um acidente que resultou na morte de Uzá, que tocou na arca. Davi ficou com medo e deixou a arca na casa de Obed-edom por 3 meses. Quando soube que Deus estava abençoando a casa de Obed-edom por causa da arca, Davi organizou uma procissão festiva e trouxe a arca para Jerusalém, dançando com todas as suas forças diante dela. Davi se tornou um rei poderoso e derrotou muitos dos inimigos de Israel, incluindo os filisteus, moabitas, arameus e edomitas. O Eterno deu vitórias a Davi onde quer que ele fosse. Mas nem tudo foi perfeito na vida de Davi. Seu maior erro ocorreu quando, em vez de ir à guerra como era costume dos reis, ele ficou em Jerusalém. Um dia, do terraço de seu palácio, viu Batseba, uma mulher muito bonita, tomando banho. Davi descobriu que ela era esposa de Urias, o heteu, um de seus soldados leais. Mesmo assim, mandou buscá-la e se deitou com ela. Quando Batseba engravidou, Davi tentou encobrir seu pecado. Ele chamou Urias da batalha, esperando que ele fosse para casa e dormisse com sua esposa. Mas Urias, sendo um soldado dedicado, recusou-se a desfrutar do conforto de sua casa enquanto seus companheiros estavam em batalha. Davi então enviou Urias de volta à guerra, com uma carta para Joabe, seu general, ordenando que Urias fosse colocado na linha de frente da batalha e depois abandonado para que morresse. O plano funcionou e Urias foi morto. Após a morte de Urias, Davi tomou Batseba como esposa, mas o Eterno enviou o profeta Natã para confrontar Davi.
Natã contou uma parábola sobre um homem rico que tomou o único cordeiro de um homem pobre para alimentar um visitante, em vez de usar uma de suas muitas ovelhas. Davi ficou indignado com a história e declarou que o homem merecia morrer. Então Natã disse: "Você é esse homem", e revelou que Deus sabia do pecado de Davi. Davi reconheceu seu pecado e se arrependeu profundamente. Deus o perdoou, mas ainda houve consequências. O filho, que nasceu de sua união com Batseba, adoeceu e morreu. Mais tarde, Davi e Batseba tiveram outro filho, Salomão, a quem Deus amou. As consequências do pecado de Davi continuaram a afetar sua família. Seu filho Amnon violentou sua meio-irmã Tamar. 2 anos depois, Absalão, irmão de Tamar, vingou-se matando Amnon e depois fugiu. Embora Davi eventualmente permitisse o retorno de Absalão, seu filho nunca recuperou totalmente seu favor. Absalão começou a ganhar o apoio do povo e eventualmente liderou uma rebelião contra Davi, forçando-o a fugir de Jerusalém. Durante a rebelião, ocorreu uma batalha decisiva na floresta de Efraim. Contra as ordens de Davi para que poupassem Absalão, Joabe matou o príncipe quando ele ficou preso pelos cabelos em um carvalho. Quando Davi soube da morte de seu filho, ficou profundamente abalado e chorou: "Meu filho Absalão! Meu filho Absalão! Quem me dera ter morrido em seu lugar!" Após a morte de Absalão, Davi retornou a Jerusalém e restabeleceu seu reino, mas ainda enfrentou desafios, incluindo uma rebelião liderada por Seba e desavenças entre as tribos. Nos últimos anos de seu reinado, Davi cometeu outro erro ao fazer um censo do povo por orgulho, sem ordem divina. Como consequência, Deus enviou uma peste que matou 70.000 pessoas. Quando o anjo destruidor estava prestes a atingir Jerusalém, Deus ordenou que parasse. Davi arrependeu-se e construiu um altar no local. Davi reinou por 40 anos no total, 7 anos e meio em Hebrom sobre Judá e 33 anos em Jerusalém sobre todo Israel. Ele foi não apenas um grande rei, mas também um músico talentoso que compôs muitos dos salmos que temos hoje. Antes de morrer, Davi preparou materiais para a construção do templo, que seria edificado por seu filho Salomão. Ele também organizou os sacerdotes e levitas para o serviço do templo e estabeleceu Salomão como seu sucessor. A vida de Davi nos ensina muitas lições valiosas. Aprendemos sobre coragem ao enfrentar nossos Golias, sobre amizade verdadeira em seu relacionamento com Jonatas, sobre misericórdia ao poupar Saul, sobre a gravidade do pecado e a beleza do arrependimento genuíno, e sobre as consequências de nossas escolhas, que podem afetar não apenas a nós, mas também aqueles ao nosso redor. Apesar de seus erros, Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus, porque ele amava a Deus profundamente, e quando errava, se arrependia sinceramente. Sua vida nos mostra que Deus pode usar pessoas imperfeitas para realizar seus propósitos perfeitos. O legado de Davi continua até hoje. Foi de sua linhagem que nasceu Jesus Cristo, o Messias prometido, chamado de Filho de Davi. Assim como Davi derrotou Golias e libertou Israel, Jesus conquistou o pecado e a morte, oferecendo libertação a toda a humanidade. Esperamos que tenham gostado dessa incrível jornada pela vida do rei Davi. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossas próximas histórias bíblicas. Até a próxima!